Sejam bem-vindas todas as pessoas ao 6º episódio do nosso podcast Falando às Claras. O mês de abril traz a conscientização mundial do autismo, que é uma pauta diária e constante em toda a sociedade. Em um breve levantamento feito pelo Mapa Mundial de Autismo no Brasil, foi conduzido pelo Distrito Federal, foi possível constatar que 36,49% das crianças com TEA frequentaram apenas a educação infantil. Esses dados demonstram que não existe, muitas vezes, um plano de educação individualizado, o que é um fato alarmante por conta da ausência de planos pedagógicos e que demonstram a ausência de muitos direitos para essas crianças que têm TEA. Além disso, outros direitos que já estão assegurados por lei, muitas vezes não são respeitados na realidade. Cada avanço na infância representa vitórias, mas, ao mesmo tempo, são lutas diárias que muitas mães vêm enfrentando. E mães de crianças com TEA estão aqui conosco hoje. Estamos com Luciana Cardoso, estamos com Priscila Boaventura, estamos com Marilane Damasceno, que vão conversar hoje para tratar um pouquinho dessa temática, que é uma temática tão relevante, tão importante para a nossa sociedade. Vamos começar, meninas, falando um pouquinho, né, quem são vocês, né, para que as pessoas conheçam a realidade de vocês, né, se apresentem, fiquem bem à vontade. E eu queria também agradecer, né, dizer que Lu é minha prima, né, então para mim é uma alegria enorme. Eu acompanho Lu, né, a história de Lu com Luquinhas, e ela vai contar um pouquinho para vocês. Mel é minha sócia aqui no escritório, então também acompanho, e para mim é uma alegria muito grande estar aqui, né, do lado dela. Acompanho a história de Henri e tenho, né, vivido essa história. E Priscila é uma referência aqui no estado, né, uma advogada que é referência aqui no estado. Então, para mim é uma alegria muito grande, Priscila, te receber aqui no nosso podcast. Então, eu queria que cada uma se sentisse à vontade, né? Podem começar como vocês se sentirem, por favor. Então, bom dia, muito obrigada, Clarinha, né, minha prima, essa advogada aí, maravilhosa, super competente. Meu nome é Luciana, eu sou enfermeira, sou fisioterapeuta e sou mãe atípica de uma criança que tem agora 10 anos, chamado Lucas. E Lucas tem uma história, né, bem complexa, porque ele começou aos 7 meses a ter convulsões, uma síndrome rara chamada síndrome de West. Então, ele nasceu tudo normal, uma gravidez normal, desenvolveu normal, e quando chegou aos 7 meses, ele começou a ter um tipo de espasmo, que, na verdade, é uma convulsão, só que em espasmos. E aí veio esse diagnóstico de síndrome de West, que é um diagnóstico um tanto assim apreensivo, porque é algo grave, né? É um tipo de epilepsia bem grave, que ela pode fazer com que ele desenvolvesse outros tipos de epilepsia, como o Lennox-Gastaut, e o autismo veio acompanhando essa síndrome. Então, assim, o TEA, né, que é o transtorno, veio justamente, o transtorno do espectro autista, ele veio decorrente dessa síndrome de West. Então, assim, o transtorno TEA, ele é genético, né? Em 80%, pelo menos, mais de 80%, a literatura fala que ele é genético. No entanto, mesmo ele sendo genético, existem fatores, né, que já se sabe que também podem fazer essa criança ter características de autismo. Então, o West, a gente nota na literatura que muitos, né, pacientes que tiveram síndrome de West desenvolvem posteriormente, né, a TEA, né, o transtorno do espectro autista. Então, o que é que acontece? Lucas, esse transtorno provavelmente dele é genético, sim, porque tem um primo também na família com transtorno, então provavelmente é genético, apesar de um exame, eu não sei se vocês conhecem, existe um exame chamado Exoma, que é um teste genético bem ampliado, que ele consegue detectar alguns tipos de gene para autismo. Lucas fez esse teste e deu negativo para autismo, só que ele
tem autismo, né? Então, por que deu negativo? Porque provavelmente o gene ainda é desconhecido. Eles não conhecem todos, são muitos genes. E aí o que acontece? Então, provavelmente o dele não está enquadrado. Mas por que provavelmente é genético o caso dele? Primeiro, porque mais de 80% é genético. Segundo, porque tem mais um na família, né? Sim. Então, assim, aí aumenta mais ainda a probabilidade disso ser genético. Então, o Lucas desenvolveu, né, começou a apresentar as características, na verdade, aos 11 meses. Até antes disso, ele não tinha. Mas aí, aos 11 meses, após o tratamento todo do West, então, teve um dia que eu chamei e parecia que ele não me escutava. Então, essa é uma das características assim marcantes, que é não olhar nos olhos. Então, você fala com a criança e parece que a criança não lhe escuta. Tá? É uma das características. E aí começaram outras características. Então, assim, a questão toda sensorial, então, alimentos. Eu notava que ele colocava para fora, que ele tinha dificuldade de mastigar. Algumas texturas ele tinha o que as pessoas ficam falando, ele tem gastura, entendeu? Hipossensibilidade ou hipersensibilidade, por exemplo, se ele fosse mordido por uma formiga, ele não expressava dor, e às vezes algo tipo bater uma cabeça bem forte, ele às vezes só porque bateu e ele não chorava, e às vezes uma coisa que era mínima ele chorava muito. Então, assim, é algo bem assim. Você vê que não tem uma coerência, né? Então, se ele batesse forte a cabeça, ele deveria chorar, né? E aí ele não chorava. Já hoje em dia, às vezes, uma bobagem, ele bate um pouquinho assim e faz aquele alarme todo. Então, eles têm essa questão sensorial também, né? E aí começaram a aparecer várias características. A fala, então ele foi diagnosticado também com algo que muita gente não conhece, que se chama apraxia de fala, que é um distúrbio motor na fala. Então, além dessas crianças normalmente terem dificuldade para falar e se comunicar, porque falar é uma coisa e se comunicar é outra, tem crianças que falam tudo, mas elas não conseguem se comunicar, né? Quer desenvolver uma conversa. Então, assim, às vezes ela se comunica por aquilo que foi ensinado a ela. Então, por exemplo, perguntou para... Não é funcional. Então, perguntou para ela, qual é o nome da sua escola? Ela responde. Se você muda a forma de perguntar, ela já não consegue responder. Então, às vezes você pergunta assim, aonde você estuda? E aí, não vai, entendeu? Quantos anos você tem? Aí ela foi ensinada, ela responde. Qual é a sua idade? Ela já não consegue, entende? E assim, e esse distúrbio motor da fala precisa assim de fonoaudiólogos especializados para trabalhar. Então, tem um método que eles precisam se especializar chamado PROMPT. Então, assim, o que eu quero falar para vocês é que o autismo, né, o TEA, ele traz inúmeras terapias que eles precisam fazer, mas essas terapias não é só ter o terapeuta, mas ter o terapeuta com a formação ideal para aquilo que aquela criança precisa. Perfeito. Né? Então, por exemplo, Lucas não é qualquer fono que pode atendê-lo. Perfeito. Então, tem que ser uma fono que tenha PROMPT, entendeu? Por quê? Porque ele tem também apraxia de fala. Entendi. Certo? Então, assim, aí, falando de terapias, a mais importante, que tem mais evidência científica, se chama ABA, que é uma terapia comportamental, tá? Que é desenvolvida por psicólogo. E aí, a grande questão, né, que quero levar isso para vocês, que são da área jurídica, porque o que acontece? Segundo, né, as informações todas das evidências científicas, ABA deve ser realizado 40 horas semanais de ABA, certo? Isso inclui escola, família, escola, terapias, tá? Sim. Porém, é uma terapia que é cara, né? Então, é alto o valor e precisa de acompanhante terapêutica, também chamada de assistente terapêutica, que é a famosa AT. Sim. E essa AT precisa estar presente tanto em casa, principalmente em casa, mas também na escola, Certo. né? Que é, segundo a lei, um direito da criança ter sua acompanhante terapêutica. Que é diferente do acompanhante escolar.
que também é direito, que é o apoio, é isso. diferente do acompanhante terapêutico da terapia multidisciplinar. Isso, né? Isso, exatamente. E aí precisa de um psicólogo que supervisione essa acompanhante terapêutica. Então, até para os planos saberem sobre isso, a acompanhante terapêutica é qualquer pessoa que seja supervisionada. Então, essa pessoa não vai ter carimbo, essa pessoa não precisa ter uma profissão, entendeu? Basta que essa pessoa seja supervisionada. Então, a psicóloga vai ensinar todos os termos do ABA, entendeu? Para essa pessoa. Vários termos que eles falam, tato, mando, existem vários termos. Que são os né? protocolos que eles falam, né? São os protocolos do ABA, que tem que ser passo a passo. Né? Exatamente. Então, a psicóloga faz uma avaliação, aplica, né, o VIB-MAP. A partir disso, ela vai estabelecer todo o tratamento, o plano terapêutico, né, que vai ser desenvolvido e vai ficar supervisionando essas ATs, né, que normalmente é mais do que uma. E isso também é ideal, porque assim, a criança vai se acostumando, vai pegando alguns vícios. Então, sempre é bom ter mais do que uma para ficar discutindo o caso, sabe? Entre elas. Isso você diz em relação às escolas? Não, estou falando em relação ao domicílio. Estou falando domicílio. Psicólogo, né? O terapeuta, porque... Na verdade, eu só quero fazer uma parte. É isso que eu queria entender, porque assim, eu tô perdida, sabe, meninas? Desculpem, porque vocês são né, mães que acompanham, então assim, eu fico me colocando também no lugar de quem está escutando. Sim. Né? Sim. Então, aí eu queria também, Priscila também pode explicar por exemplo, o que de fato, né, hoje também a gente tem, por exemplo, garantido por lei, né, já, né, para a gente entender, para quem também está escutando. Eu entendi o que Lu traz, né, mas assim, eu queria entender quais são os momentos, né, e o que está, né, de fato está resguardado, enfim, o que é obrigação, por exemplo, em termos de plano de saúde, né, resguardar. Eu acho que isso é importante para que a gente escute. Perfeita a sua colocação. Perfeita, eu vi Joaquim em vários dos seus relatos, das características. E também se apresente, né, Priscila, porque é sim. importante também para as pessoas escutarem. Eu sou Priscila, sou auditora de controle externo do Tribunal de Contas de Sergipe, advogada, mãe do João, da Alice e do Joaquim. O Joaquim é um menino hoje, meu caçula, com 8 anos, que foi diagnosticado aos 2. Ele teve o autismo regressivo. Ele era uma criança que também se desenvolveu igualzinho aos outros irmãos, mas com 1 ano e meio ele já tinha habilidades muito bem formadas. Ele falava frases curtas, já pequenininho. Ele era até bem adiantado para a idade. Dava tchau, sorriso social, olhava, brincava, era risonho. Então, era uma criança que eu não tinha nada para desconfiar de qualquer coisa. Mas, por volta de 1 ano e 7 meses, essas habilidades foram desaparecendo aos poucos, ao ponto de simplesmente ele perder o olhar. Ele não levantava, ele não sustentava mais um olhar para a gente. A gente entrava e saía de casa, para ele parecia não importar. Essa questão da hipossensibilidade, ele realmente se machucava e não sentia dor. Então, eu sabia que ele ouvia porque eu cantava trechos da Galinha Pintadinha, ele olhava, mas se eu falasse Joaquim, ele não olhava. Então, era nítido que ele ouvia, mas ele só ouvia o que interessava. Entendi. Então, muito parecido, né? O que você falou. Né? A questão do tratamento, aí agora, que foi uma parte que eu interrompi, é o seguinte, nós adotamos o modelo americano do tratamento, né? Porque a ABA nasceu lá nos Estados Unidos, quer dizer, não sei nem se nasceu, mas se consolidou lá, sim, essa ciência, né? Então, lá nos Estados Unidos, analista de comportamento e psicólogo são coisas totalmente distintas. Lá existe uma formação específica para o analista de comportamento. Então, quando a gente trouxe esse modelo para o Brasil, a gente abrasileirou, né? Deu um jeitinho. Deu um jeitinho, só que a gente fez de uma forma que foi incompleta, né? Sim. Porque a gente trouxe o modelo da análise do comportamento, colocou na faculdade de psicologia, não sei seguindo qual critério, e a gente não regulamentou ou regularizou uma profissão da área de saúde que é do assistente terapêutico. Porque como você bem pontuou, Mel, sim, existe uma diferença muito grande de um assistente terapêutico com um professor de apoio especializado. Perfeito. Né? Então, a gente trouxe, e aí isso fica muito claro, que toda profissão na área de saúde ela tem que ser regulamentada. Sim. Então, assim, hoje eu, Priscila, estou atuando diretamente num projeto de lei, né? Uma deputada federal do nosso estado abriu as portas do gabinete para que a gente pudesse atuar. Já tive
boas conversas com o pessoal da Câmara dos Deputados, porque precisamos regulamentar essa profissão. Regulamentação de profissão é uma matéria muito séria e delicada, porque tem-se sempre aquele medo de uma reserva de mercado, de encarecer a mão de obra, enfim. Nesse caso da AT, é totalmente o contrário. A gente precisa dessa regulamentação para a gente tentar universalizar o acesso ao tratamento. Perfeito. Porque hoje os planos de saúde impõem um modelo em que é obrigado a ter um profissional de nível superior atuando numa função que uma pessoa de nível médio consegue atuar. Entendi agora. Entendeu? Entendi. E aí o que acontece? Perfeito. Só um detalhe, Priscila, porque você falou uma coisa que é importante. Em relação ao ABA, na verdade, eu tenho formação em ABA. Sim. Na verdade, você pode fazer, só que assim, o plano não vai reembolsar. Isso. Esse o problema, entendeu? É o modelo. Só o psicólogo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem um médico que ele tem informação e ele aplica. Sim. Tem médicos aqui no Brasil que têm informação. Entendi. Mas assim, ele faz aplica, sentido. Mas o plano não vai. Entendi. Tanto é que o modelo ideal é um supervisor, que é o psicólogo que vai supervisionar. Que não é o psicólogo, é um analista do comportamento. Um psicólogo. Um analista do comportamento. Se alguém tem a formação, poderia. Então, lógico, tem expertise para isso. Isso, né? E tem o psicólogo que vai atuar diretamente com aquela criança ou com a pessoa com TEA. E tem o AT que vai estar ali com o psicólogo, que não precisa ser aquele sempre. Porque tem pessoas que têm restrições com outras pessoas que a troca desses ATs com regularidade também melhora, é importante para o tratamento, né? Então, existem essas 3 pessoas que, se a gente colocar aqui no Brasil, ela não vai existir. Pelo menos no tratamento de Henry, por exemplo, a gente só tem a psicóloga. No dia do atendimento, a gente leva ele para a terapia e somente ela aplica o ABA, que é abrasileirado, né? Então, a gente chama isso de terapia eclética, porque, na verdade, isso não é ABA. Quando você estuda o modelo, principalmente a raiz lá do modelo americano, todo o tratamento, e por isso tantas horas de ABA, porque se fala em ABA. Quando você tem, por exemplo, um caso de apraxia, né? E aí, no caso da apraxia, você chama um especialista em apraxia para atuar junto com aquela equipe de ABA. Quando a criança, ou o adolescente, ou o adulto tem um problema sensorial grave, porque muita coisa no autismo parece ser sensorial, parece. Mas quando você chega junto, muita coisa é comportamental. Entendi. Parece ser, não estou dizendo que não seja. Sim. Pode ser também. Às vezes é também. Mas está em conjunto, né? Exatamente. Então, esse modelo de tratamento é o que... E aí, outra coisa. O plano de saúde, quando você pega o contrato, na sua grande maioria, eu desconheço algum diferente, ele dá uma cobertura ambulatorial. Ele dá uma cobertura, está lá escrito que é ambulatorial. Então, o que eles querem? Imagina uma criança... como o meu filho, que tem uma prescrição de 40 horas de ABA semanal, praticar isso dentro de uma clínica. Eu vou estar institucionalizando o meu filho, que é tudo que eu combato na vida. Exatamente. Porque se eu quero que ele se integre à sociedade, isso não vai ficar 40 horas numa clínica. Numa salinha de uma clínica. E outra coisa, aí você quer, por exemplo, ensinar AVDs, né? Atividades da vida diária. Ele vai lavar panelinha de brinquedo no consultório. Quando ele pegar uma panela com gordura em casa, ele vai fazer o quê? Então, exatamente. Assim, é um tratamento, e, por exemplo, até pouco tempo atrás, muita gente no Brasil que tinha um pouquinho mais de recurso ia para os Estados Unidos, porque lá existe aba na escola, aba na pracinha, aba em casa. Entendi. Porque, de fato, é como se fosse é um termo, não sei se é tão ruim, enfim, é uma reabilitação do comportamento. É você fazer com que aquela pessoa adquira habilidades para a qualidade de vida. Ninguém aqui, eu acredito deseja a cura do filho, porque não tem cura, autismo não é doença. É um jeito diferente de ser, é um processamento diferente do cérebro, e que precisa adquirir algumas habilidades, porque, veja, quando a gente é criança e está no parquinho, a gente vê um amiguinho jogando na areia, a gente joga. A gente aprende olhando o outro. No caso do autismo, isso não acontece. Por quê? Porque ele não olha o outro. Entendi. Entende? Então, são coisas muito básicas. Eu lembro que logo assim que Joaquim perdeu as habilidades,
começamos o tratamento, a intervenção foi precoce, eu lembro que me ensinaram que se eu pegasse a minha mão e colocasse na altura do olho dele, ele iria olhar para mim por segundos. E ele olhava realmente, acho que por 1 segundo. E aquilo para mim, eu falava, gente... E eu fazia aquilo muitas vezes ao dia porque eu queria olhar meu filho, eu queria que ele me visse. Então, são estratégias de ensino, né? E eu digo, ensino não de educação, gente, ensino de comportamento. Isso. Eu fiz treino, viu? Ele olhar para mim. Eu também. Eu tinha que 10 vezes chamar o nome dele, até dirigindo, eu tinha que chamar 10 vezes. E se ele olhasse, eu teria que reforçar, né? O ABA trabalha com reforço positivo, né? E aí eu tinha que reforçar. Muito bem, Lucas, você olhou para a mamãe. Tinha que fazer aquela festa toda. Quanto mais você reforça, a probabilidade dele repetir, né, é grande. Então, o ABA, inclusive, trabalha em cima disso, né? Você, o tempo inteiro é reforçado. Até uma maneira, assim, bem prática para explicar, assim, para as pessoas. Se por acaso você virar para mim e falar, nossa, gostei da cor do seu batom, a probabilidade de eu usar novamente esse batom é bem alta. Agora, se você virar para mim, nossa, que batom horrível, eu fico muito esquisita com essa cor, nossa, você não está bem, Luciana. Pronto, a probabilidade de eu usar esse batom é praticamente zero, né? Provavelmente eu vou jogá-lo fora, eu vou doar, entendeu? Mas eu não vou usar. Então, é igual, assim, eles trabalham nessa perspectiva. Então, eles ficam reforçando. E essa questão do olhar e da imitação, minha gente, vocês não têm noção. E como é difícil, E como é difícil, e como é uma luta para eles conseguirem alguma coisa que é tão natural no neurotípico. Então, um bebê, ele já imita várias coisas. Você não ensina para o bebê, isso é luz, aquilo é ar-condicionado, isso é uma televisão. Você não precisa ensinar. Entendeu? Ele aprende naturalmente, sabe? Você não ensina para uma criança neurotípica, na verdade. Você não precisa, de uma certa forma, ensinar. Porque a vivência faz ele aprender. Já a pessoa que está dentro do transtorno, lógico, depende do nível, né? Ela precisa que ensine. O meu, por exemplo, eu tive que ensinar até hoje, eu tenho que ensinar várias coisas. Ele tem inúmeras dificuldades. Então, assim, ensinar mesmo, que isso aqui é copo. Para que serve o copo? Para beber água, para beber suco, entendeu? Então, assim, e aí você dá valor a coisas que acontecem naturalmente. No dia a dia. Sabe? Coisas do dia a dia que acontecem naturalmente. Para sair tem que fazer um relatório. Em casa é assim, para sair tem que fazer um relatório. Olha, você vai ver a tia tal, vamos conhecer tia tal, vamos passar de carro no Não pode mudar o percurso, não pode mudar. Mas tem que mudar. Mas tem que mudar. Eu estou tendo um problema sério agora, né, na hora de estacionar. A gente sempre vem para um prédio aqui próximo para ele fazer uma das terapias. Sim. E aí, às vezes, eu manobro o carro para colocar na vaga. E quando eu vejo que vai ficar apertado, não, tem uma vaga ali que é melhor. Entra em crise. Porque eu mudei uma vaga e não avisei. É bem assim. Então, assim, não é fácil, gente. Não é fácil. E exige, e requer realmente um tratamento de muita qualidade. Porque hoje o que a gente vê, e se fala muito do comércio do autismo, realmente... E virou um comércio, é bem realmente, verdade também. Muitos profissionais que fazem cursos de fim de semana se dizendo aptos a tratar com a coisa mais preciosa da vida de outras pessoas. Porque filho tem um valor incalculável. Bem, né? Exatamente. Então, então, a gente vê muito isso. A gente vê má vontade de inclusão nas escolas. Então, assim, por exemplo, eu sou uma defensora veemente de câmeras nas escolas, o acesso aos pais. Certeza. Porque quem não deve não teme, né? E a gente vê, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, você vai ao supermercado e tem lá a massa de milho e a câmera focada na massa de milho que custa R$1, né? Quando custa. E o dono dela está preocupado em defendê-la. Imagina o meu filho, né? E a gente sabe e tem acesso a relatos dos mais difíceis possíveis, né? Há pouco mais de 15 dias, uma criança autista aqui em Sergipe fugiu de uma escola, né? E ninguém viu. Então, isso é todos os dias, em todos os lugares. Então, a gente precisa dessa rede de proteção e a gente percebe que ainda existe uma barreira atitudinal muito grande. Então, por exemplo, espaços como esse, em que a gente pode falar principalmente sobre como funciona esse tratamento, é importante que ele chegue não para, como eu gosto de brincar também, uma piada interna, não só para mãezinhas azuis. Porque a mãezinha azul, e eu sou uma delas, a gente sabe disso, a gente estuda isso, a gente vive isso, a gente é pós-graduada nisso, a gente sabe tudo. Okay? Você tem 3 mães, você sabe que a gente sabe muito sobre isso. Então, isso tem que chegar em quem não é, em quem não faz parte dessa comunidade. Né? Principalmente, eu digo, hoje eu luto muito
quem tem o poder da caneta. É muito importante que juízes escutem esse podcast. Isso. É muito importante que o Ministério Público escute esse podcast. É muito importante que políticos escutem esse podcast. Os poderes, eles têm que entender como funciona. Por quê? Porque aí vamos para o direito. A nossa Constituição, artigo 1º, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. Poderia ser o direito à vida, mas para a nossa Constituição, o fundamento da nossa República é mais do que a vida, é uma vida digna. Isso. E ela fala da pessoa humana, então ela não fala de algumas pessoas, ela diz a pessoa humana. Então, toda pessoa humana tem que ter uma vida digna. E o que a gente hoje vive é uma realidade de exclusão das pessoas neuroatípicas, suas famílias, porque é muito importante falar da mãe nesse caso. Sim. A gente sabe que tem pais que são muito atuantes, são presentes, mas ainda é uma minoria. A estatística está aí, 78, alguma coisa % dos homens saem de casa antes do filho completar 5 anos. Então, é uma maternidade solo. A gente, enquanto solitária. Mãe, solitária. E a gente, enquanto mãe, e eu não estou falando da maternidade atípica, eu tenho 2 filhos típicos, a gente abre mão da nossa carreira porque a gente quer se dedicar àquele tempo, né, com o filho. Tem coisas que são realmente viscerais da mulher e do filho, e você para tudo em algum momento da vida para se dedicar àquilo. No caso da maternidade atípica, não tem prazo. É diferente de você, por exemplo, pensar, olha, eu vou parar a minha vida por 6 anos. Não, por 6 anos. Né? A pessoa que seja. Eu vou parar por 6 anos porque eu quero me dedicar integralmente a essa função materna. Eu fiz uma boa reserva. Né? Enfim. É verdade. E aí a mãe atípica, ela não tem esse prazo, ela não tem essa previsão. E ela não lida só com isso. Ela lida com todos os nãos, porque desde que eu me tornei mãe atípica, eu lido com nãos diários. E são muitos diários. Né? É a ausência do poder público em todas as esferas da minha vida. Né? Eu luto hoje pelo básico. Eu não luto pela minha subsistência, graças a Deus. A minha luta não é ainda da subsistência, mas é uma luta por direitos básicos. Saúde, educação. Né? E daqui a pouco meu filho está com 8 anos, então a gente já começa a ver, por exemplo, que profissionais já não querem atuar. Não querem. Né? O seu mais velho. A infantilização do Isso, autismo, exatamente. né? Então, eles infantilizam. E os autistas, as crianças, vão crescer, vão virar adultos, só né? um detalhe, viu, Mari? Tem um detalhe bem importante. Como eu falei para vocês, mais de 80% é o quê? Genético. Então, tem uma herança aí. Tem gente que aí não foi diagnosticada, né? Pais, né? Então, assim, já vem falando da questão do Y, né? De vir do lado paterno. Então, tem tudo isso associado, né? E, assim, ela falou uma coisa muito importante, essa questão das mães solitárias, né? A maioria das mães que eu conheço, elas estão separadas, né? E justamente esse peso, né, do transtorno aí influenciando na família. Porque realmente ninguém pode ficar com hipocrisia dizendo, é uma bênção na minha vida, né? Nossa, não existe isso, entendeu? Ninguém está preparado para isso. Na verdade, nós nem fomos preparadas para sermos mães. A verdade é essa. Mães atípicas, né? Eu esqueci de falar que eu sou mãe neurotípica também, né? Eu tenho uma filha de 18 anos, Larissa. Né? Então, assim, nós não fomos preparados. É difícil você educar um neurotípico, entendeu? Então, assim, imagine você ter um filho atípico. E, assim, as dificuldades são imensas, certo? E, assim, você precisa... E são potencializadas. São potencializadas. E aí tem várias questões, assim, que vêm complicando, né? No meu caso, por exemplo... imagine, aí você trabalha, aí você é mãe também de agora já é adulta, né, 18 anos, mas assim, até há pouco tempo adolescente, que é uma fase também complexa da vida, né? E aí, imagine, então você é mãe de uma neurotípica, e aí você trabalha, e você tem que ser uma boa esposa, e você tem que estar arrumada, você tem que estar linda também, porque é atraente, né? Então, assim... São muitas funções, né? As mulheres, na verdade, mês de março, né, passou aí, mas imagine, a mulher é desafiada o tempo inteiro. A mulher recebe sempre menos, né? Tá aí, ontem saiu até uma reportagem falando sobre isso. Sempre, na maioria das vezes, menos do que os homens, não consegue ainda se equiparar, né? Pouquíssimas têm um salário superior a eles, né? E, assim, além disso, imagine quando chega, né, na estrutura familiar uma criança que tem várias demandas
E como é que fica essa mãe, sabe, dentro dessa situação? Porque é muito difícil. E olhe que, assim, tipo, você tem condições de custear as terapias do seu filho, com todos os trancos e barrancos. Eu estou tendo condições, graças a Deus. Você também tem plano de saúde. E como fica quem não tem? Eu ia perguntar exatamente isso. Como é que fica? Como estão essas mães? Como estão essas crianças, esses adultos, esses adolescentes, esses adultos, entendeu? E como é que fica? Se na rede particular, essas terapeutas muitas vezes não querem atender, só querem atender até 5 anos... Né? Porque, lógico, é muito mais difícil, não é? Você pegar uma criança com mais de 5 anos, que ela tem questões comportamentais, que ela tem episódios, tem crises, tem episódios de agressividade, às vezes autoagressividade, heteroagressividade. Então, assim... E com as discussões também da pré-adolescência, que vem junto... Isso, já vem questão hormonal em conjunto. Então, elas não têm realmente, muitas vezes, segurança para atender. E é melhor que não atenda se não tiver segurança realmente, entendeu? Mas, assim, esses adolescentes, eu mesma ando realmente cada vez com medo, né? Porque ele está chegando nessa fase. Né? Eu fui procurar escola agora, comecei a procurar, porque próximo ano ele sai da escola que está e vai para outra, e aí já vai ser calça jeans, ele vai ter vários professores, e aí meu coração já estava saindo pela boca, e meu Deus, tipo assim, se é difícil eu tentar adaptar as coisas com uma professora, que ele está no 5º ano, imagine agora no 6º, né? Que serão vários professores para eu poder conversar, para fazer adaptação, né? Porque ele não acompanha, né? Para ele estar numa aula de história, ele está numa aula de russo, talvez, sei lá, o que é que passa na cabeça dele, entendeu? Porque, assim, imagine, tipo, para que eu vou ensinar para Lucas sobre os índios se Lucas tem dificuldade, por exemplo, de coisas básicas, tipo... agora ele sabe que isso é luz, por exemplo, mas imagine, se Lucas não sabia que sol era sol. Então, será que o índio é tão importante para ele, se ele não sabe ainda que é sol, que é dia, que é noite? Consegue entender assim? É difícil, é difícil. E eu vou passar para você, Mel, para você se apresentar também, que você não se apresentou ainda. Né? E eu queria também que depois, assim, a gente conversasse, porque, de fato, eu consigo ver claramente aí um fosso social, né? Porque... eu penso muito, né, e vejo o que a gente, né, o que principalmente que Mel atua muito nessa área de plano de saúde, e vejo, né, todas as demandas, né, que são intentadas em relação aos planos de saúde, mas eu fico pensando o que o Estado está fazendo, né, o que as mães que não têm plano de saúde, né, o que efetivamente a gente tem de política pública, né, eu queria, né, escutar, né, Mel pode falar um pouquinho de plano de saúde, depois, né, Priscila pode falar das políticas públicas, porque veja, isso é um ponto muito importante que a gente precisa reforçar, já que Priscila falou da Constituição, né, e eu trabalho com direito constitucional desde 2008, né, sou constitucionalista também como base. A Constituição ela diz muito claramente, né, que é dever de toda a sociedade. Não é dever só, né, das mães que têm crianças, né, e adolescentes, né, que têm transtorno, né, do espectro autista ou que são neurodivergentes, não. Né? É dever de toda a sociedade. Isso é um ponto que a gente precisa reforçar. Né? É dever meu, né, enquanto pessoa que vive em sociedade, né, que vive aqui no Brasil, pensar, né, pensar nessas pessoas que são neurodivergentes. Então, precisamos sim clamar para todas, né, para todas as instituições, para todos os poderes públicos, para que olhe para essa realidade, né, e que lute por essa realidade, porque a Constituição ela não traz, né, que são as mães que têm o dever, né, ela não traz isso, é dever de todos. Isso está muito claro, está muito preciso, né, e está previsto constitucionalmente. E a Constituição, ela não é uma mera folha de papel, ela está ali para ser cumprida, ela está ali para ser efetivada, né? Então a gente precisa que ela seja respeitada por toda a sociedade e por todos os órgãos, né, e por todas as instituições. Então esse é um ponto que a gente precisa trazer, e precisamos mudar o olhar. Porque não adianta falar de igualdade meramente formal.
né? Porque, assim, igualdade no papel, igualdade formal, não transforma a realidade, né? E falar de igualdade para as pessoas com deficiência, para as pessoas neurodivergentes, tem que ter um olhar de inclusão. E olhar de inclusão exige uma horizontalidade. Olhar de inclusão exige um olhar que saia da verticalidade. A gente não pode olhar para as pessoas neurodivergentes e ter um olhar de pena. A gente tem que ter o olhar de vocês, mães, que pega e que diz assim, eu preciso trazer para que essas pessoas sejam autônomas. E para que elas tenham autonomia, para que elas sejam felizes, elas precisam, sim, ser respeitadas na escola, respeitadas no cinema, respeitadas no parque, respeitadas na praia, respeitadas em todos os ambientes que elas estiverem. A gente precisa que a sociedade entenda isso. Nós precisamos entender isso. E isso é um papel de todas nós. Mães, né, pessoas no dia a dia. Isso a gente precisa mudar. Essa lente precisa ser mudada. E, lógico, depende de cada uma de nós. Né? Depende de cada um de nós. Mas vá, Melzinha, fala aí. Olá, eu sou Merilane Damasceno, sou advogada, mãe atípica de um menininho lindo, que eu digo que ele é forte, inteligente, corajoso, de 3 anos, o Henry. Né? E há 3 anos eu já conhecia um pouco sobre o autismo. Eu digo que a Luciana que me trouxe para esse mundo, né? Eu atuo nessa área de plano de saúde, conheci um pouco sobre as dificuldades, sobre a luta de Luciana, né, com o Lucas. E aí veio o Henry na minha vida, né? E eu digo que você já atuava, né? Já atuava. Nada por acaso. Nada por acaso, né? Eu digo que Deus sempre me preparou para isso. Quando tinha palestra, eu falava sobre acessibilidade, sempre fui muito atuante nessa área de acessibilidade. Estudei com pessoas com deficiência e falava sobre acessibilidade. Tinha esse... Eu acredito que eu nasci com esse propósito, né? E aí veio o Henry para dizer assim, realmente esse é o seu propósito. É isso que você tem que realmente lutar, vista a camisa e corra para tentar ver se o mundo, né, modifica, porque a gente precisa de uma mudança real, a gente precisa de uma... Não adianta ser hipócrita, como a Luciana falou, a gente precisa de uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, né, para trazer essa inclusão para as pessoas, né? E aí o Henry trouxe dificuldades com o plano de saúde, eu digo que o que a Luciana falou aí sobre o Lucas, eu passei também, né? Henry teve um tempo que ele não tinha uma linguagem funcional, agora depois a gente descobriu realmente o diagnóstico, ele tinha 2 anos. Mas desde quando ele nasceu, eu percebia que existia algo diferente nele. Então, todas as mães diziam que na hora da amamentação, que eu sempre fui uma defensora da livre demanda, ele amamentou até os 3 anos, né? Há pouco tempo que ele deixou a amamentação, mas assim que eu colocava ele no peito para mamar, tentava fazer com que ele olhasse para mim, ele não olhava. Não existe o tentar, na verdade. Não, né? Eu botava a mão assim no rosto, porque não, coloque coloque a mão no rosto dele que ele vai olhar para você. Aí eu fazia aquele... Né? Esse colocar a mão já é uma técnica. Aí eu dizia para meu esposo, Ramon, mas ele não olha pra gente. Aí as pessoas diziam, não, é porque ele ainda é recém-nascido, com o passar do tempo ele vai passar a olhar para você. Aí a dificuldade em ensinar para dar tchau. Ele começou a dar tchau, depois esqueceu de dar tchau, não soube mais. Comia de tudo. Eu achava o máximo, com 6 meses, eu comecei a botava limão, botava cebola, botava um monte de coisa assim para ele comer. Ele comia de tudo. Aí eu dizia que ele veio porque minha avó teve muita dificuldade com minha mãe, comigo, meu irmão, que não comiam nada. Veio para mudar a história. Veio para mudar a história. Mudou de verdade. Comia de tudo. Com 1 ano e meio, começou a ter seletividade alimentar, não queria mais as frutas. Para comer uma banana, tinha que dizer que a banana era de sainha, porque senão ele não comia. E aí, as dificuldades com interação, com pegar, sensorial.
se era estabanado, aí dizia, não, é porque a mãe é estabanada também. Então, é porque ele é estabanado assim, é porque a mãe era assim também. Se batia nas Tudo coisas. a mãe, né, Mel? Aí tem a história de tudo tem seu tempo, né? Tem seu tempo, Cada um é cada pandemia. É menino de pandemia, Temos que primeiro esperar. filho. Seu tio falou com 5 anos, deixa de conversa. Sua mãe andou com um ano e 2 meses, tem que esperar. Aí ele veio, teve dificuldade no engatinhar, mas acabou engateando, levantando, sempre com um pouco de atraso, né? Mas a gente dizia que esse atraso era por conta que ele era menino de pandemia, que ele não falava com as outras. Realmente ele passou um tempo, 2 anos na pandemia, que eu parei é verdade. na pandemia. Existe isso, viu, Mar? Realmente existiu isso. Existiu. Mas, depois da pandemia, os parentes começaram a aparecer em casa e ele não dava importância. A gente chamava o nome dele e ele não olhava. Ele não olhava. Aí, não, é porque é menino de pandemia, tem que colocar o menino na escola. Então, vamos colocar o menino na escola com 2 anos. Vamos lá. Aí minha avó dizia, mas ele é tão pequenininho, vai botar na escola pra quê? Não. Aí eu insisti, tem que botar na escola porque esse menino tem alguma coisa diferente. Ele precisa ir para a escola porque se é menino de pandemia, se precisa socialização, vamos socializar na escola e aí vamos procurar uma escola. Coloquei ele numa escola, a primeira coisa que eu vi foi uma escada e eu já sentia que ele tinha dificuldade motora, mas eu esqueci a expressão daquelas pessoas que não têm medo de morrer, que se joga, que corre, não olha para o lado, se tiver outra característica. Eu esqueci ele é assim, ele é assim. Eu vi mesmo. que é outra característica. Eles não têm noção de perigo. Não, noção de perigo. Nenhuma. Se joga, sobe no sofá e se joga em cima de você, em cima de qualquer lugar. E aí é assim, sempre foi assim. E aí já tinha matriculado, comprado farda e tudo. E isso eu não tinha diagnóstico ainda. Já tinha comprado farda, tudo, livro. Levei o menino para a escola. Cheguei lá que vi a escada, fui em busca de outra escola. Aí achei uma escola que tinha câmera. Até hoje ele está nessa escola que tinha câmera, porque eu não encontrei outra com câmera. E as escolas que eu procurei, umas diziam, a gente tem cota para pessoas neurodivergentes. Outras, eu olhava... Realidade. Né? Outras... realidade. Triste realidade da ausência do poder público, porque isso é crime. Você deveria chegar numa delegacia e o agente policial saber disso. Isso. Mas a gente as não... pessoas não têm conhecimento, às vezes, que é não, um direito. Eu tenho conhecimento, mas eu não colocaria meu filho numa escola dessa. Depois de uma briga. Depois de uma briga, Também. o problema é esse. mas vocês não sabem, eu tenho uma briga com a escola. Sério? Sim, já está Mas na você pauta para deixou? julgamento. Claro Mas que você deixou. deixou seu filho nessa Sim, escola? ele está lá. Corajosa. Acompanhado pela AT. Sim, Mas está acompanhando. Mas ele está com Não, acompanhante. veja, a AT, veja, eu tenho Mas essa T, calma aí. Essa T é sua? É minha. Não. agora entendi. Não é minha, ela é uma profissional da área de saúde. Então a escola não tem que disponibilizar. Foi a escola que disponibilizou. Não. Foi Não. você. Então, Exatamente. Por isso lhe dá confiança. Entende? O que eu quero falar é o seguinte: a partir do momento que você entra no. Dificílimo, Que você pede, né? Olha, meu filho, ele tem autismo, e aí a escola nega. E aí eu, não, vou peitar, eu vou colocar. É um direito que eu tenho, você vai ter que aceitar o meu filho, entendeu? Aí a escola, aos trancos barrancos, você vai, consegue juridicamente. Só que assim, você já teve um não de cara. Então, Não Então, quer mas veja, você não sente acolhimento. Gente, né? assim, é porque eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que se a gente, principalmente a gente mora numa cidade pequena, né? Aracaju é pequena. Se eu ficar pulando de escola em escola que não quer meu filho, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, eu acho que a gente tem que lutar sim, sabe? Porque muitas vezes, por exemplo, eu vejo muito isso nos grupos. Eu administro 3 grupos, né? Eu tenho a mãe. Então, eu vejo muitos grupos. Ai, mas eu adoro a escola do meu filho, eles são tão acolhedores. Toda vez que eu vou buscar a tia, tá com ele no braço, não sei o quê. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, não é isso. Então, assim, a gente tem uma falsa, uma falsa impressão. Muitas vezes, aquele lugar que fala, não quero porque eu não tenho condições. Talvez seja o que mais. Que talvez mais se comprometa. Por quê? Porque eu não quero, não tenho condições. Porque eu acho que são 2 frentes de luta que deveriam se unir, mas de fato estão em posições antagônicas. Porque a escola. Ela exerce uma função pública, né? A educação está lá, é um dever do Estado. Então, a partir do momento que ele possibilita, né? Porque ele não consegue abraçar todos, ele possibilita o ensino privado, perfeito, essa pessoa ela tem que fazer jus a um serviço público, que é o que ela disponibiliza. Então, o que acontece? Eu acho que a escola
particular, ela tem que exigir do Estado condições para poder aceitar, porque realmente é muito fácil para o Estado criar leis de inclusão, que todo mundo é todo mundo pode tudo, tem que aceitar. Né? Quando chega na pública, não tem. Não estou nem chegando nesse ponto, mas eu estou chegando no ponto da particular. Eu estou chegando na particular realmente insustentável. Por exemplo, ontem eu conversei com uma mãe que ela pagou R$800 para uma escola, né? Para a mensalidade da escola do filho, R$800. Mas o professor de apoio que está com o filho dela custa R$1.600. Então, assim, essa conta realmente não fecha. Eu entendo. Fecha. Veja, eu sou a pessoa mais dura em relação à questão da educação inclusiva. Mas eu também acho que a escola também tem que procurar. Não brecando a entrada do meu filho na escola. Mas, do mesmo jeito que a gente se organiza e se movimenta. Uma política pública. Exatamente. Pelo direito dos nossos filhos, as escolas, elas devem lutar. Mas não pela exclusão do aluno. Elas devem lutar por incentivos fiscais. Perfeito. Mudança. E aí, cada um com sua luta. Eu não vou ensinar o caminho das pedras, porque esse não é o meu objetivo. Perfeito, né? Perfeito, Priscila, então, perfeito. Isso que Priscila falou é muito importante. Inclusive, tem uma decisão do Supremo, que foi até o ministro Edson Fachin que decidiu, em relação a... Até foi a Confederação das Escolas Particulares, que estavam indo de encontro a fazer as adaptações para as pessoas com deficiência, dizendo que não era a obrigação de fazer todas as adaptações. E aí o ministro Edson Fachin obrigação disse, da escola, sim. É obrigação. É obrigação no momento em que vocês se colocam na disposição, que é exatamente o que a Priscila disse, se colocam na disposição de prestar um serviço que deveria ser um serviço público, vocês também assumem esse ônus, né? Você não pode também ter só o bônus, você também assume o ônus. Então, o que Priscila disse está corretíssimo e entra dentro daquilo que a gente estava conversando, e até a decisão é fantástica do ministro Edson Fachin nesse particular, que ele fala justamente do princípio da igualdade, e aí ele fala da igualdade formal, da igualdade material e da igualdade pelo reconhecimento. E aí ele fala do reconhecimento dessas pessoas com deficiência. E aí entra na mesma lógica, né? O reconhecimento das pessoas neurodivergentes. Então, a gente precisa trabalhar dentro dessa pauta. Agora, sem dúvida, precisa se pensar políticas públicas que faça, né? E aí, não é uma pauta nossa. É uma pauta que vai ter que entrar dentro das escolas particulares, dentro aí da federação, né? Das escolas particulares. Exatamente. Eu não me furto em me juntar para que a gente procure uma solução. Mas jamais vou aceitar que a solução seja a exclusão do meu filho. Exato. Entendeu? Né? E outra coisa, e quando a gente fala sobre essa questão da educação inclusiva ainda, então o que eu percebo muitas vezes é que a pessoa fala, cara, eu não vou ter como sustentar, não porque eu não quero o seu filho, mas eu não tenho. Então, muitas vezes, aquele lugar que recebe, bota no colo, ele é extremamente capacitista, ele está naquele modelo médico da pessoa com deficiência, achando que é um coitado. Perfeito. Tadinho, menino chora, não, vem. Coitadinho, esse menino, não, deixa e não vai incluir. Ele não vai incluir, não vai ensinar, não vai proteger, não vai fazer nada. Então, exatamente. Então, eu acho que a gente tem que lutar pelo direito, sim. Aí vem eu tenho um post, veja, eu não apago nada do meu Instagram, não bloqueio nada de questão de comentário, mas teve um post específico que eu precisei bloquear porque estava me dando gatilhos. Tamanha crueldade. Infelizmente, muitas pessoas... Era um post que eu fiz que era uma reportagem no Jornal Nacional falando sobre negativas de matrícula para autistas lá no Rio Grande do Sul. E aí vieram muitas pessoas, muitos professores, dizendo que eles não têm que estar na escola, porque eles atrapalham todo aquele discurso horroroso. Eu também me coloco a favor do professor. Eu sou servidora pública e eu obedeço, né, a minha chefia, enfim. Eu também não fico satisfeita se alguém chegar para mim, eu faço todo dia um processo Y. A partir de amanhã você vai fazer o X, sem nenhuma qualificação, sem nenhum curso de formação. Claro. Eu super concordo, eu fico indignada. Mas isso não pode ser uma barreira de acessibilidade. Isso não pode ser uma barreira atitudinal de, não acolher a pessoa que necessita daquele serviço. Perfeito. Então, eu super me solidarizo com essa situação de fato, a gente não sabe nada sobre inclusão. Eu nunca tive uma aula, porque... Você é da saúde. Você não teve aula de autismo. Os psicólogos. Não tem. Eu sou estudante de psicologia. Não tem na grade do curso. Não tem na grade de enfermagem, não tem na grade de medicina. Então, ninguém sabe nada. A educação é uma disciplina de educação inclusiva, que é para todas as deficiências. Por isso que eu não acredito em escola especial. Quando falo em escola especial, eu não acredito nesse modelo que abrange tudo. Me desculpa. Para mim, a educação tem que ser personalizada.
isso, tanto para o aluno típico quanto o atípico, neuroatípico. Eu tenho uma filha que tem TDAH, eu tenho TDAH e fui excluída a vida inteira de um processo educacional. Porque eu não aprendo ouvindo, eu não aprendo. Se não tiver uma legenda, se não tiver um livro, alguma coisa escrita, eu não aprendo. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser pensada para todo aluno. Avaliação, plano de ensino individualizado. Porque quando eu falo PEI, parece que a PEI é para autista. Não, PEI não é para autista. PEI é um direito de todo aluno. Exatamente. Todo aluno. Então, é isso. Assim, a gente... e eu gosto de falar sobre isso. Porque a gente ainda vive num modelo muito capacitista, no modelo médico, porque a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, ele tem 4 fases, né? Nós deveríamos estar na quarta fase, em que nós, sociedade, somos barreira à inclusão. Nós somos a barreira para que a pessoa com deficiência exerça direitos e liberdades fundamentais. Mas a gente ainda se apega no primeiro modelo, que é o modelo da... Você é um castigo divino. Você está assim porque você foi castigado. A gente ainda está naquele modelo da invisibilidade, que é a segunda fase. Né? Essa pessoa, eu não gosto de olhar para essa pessoa que não tem um braço. Não, me tire daqui. Eu não gosto desse menino que fica babando. Me tire daqui. Então, até pouco tempo atrás, ainda tem gente que faz isso. Você vai visitar pessoas e que você percebe que tem algumas que não passam da área de serviço. Enquanto tem visitas. Sim. E a gente sabe que isso existe. Sim. E aí vem o terceiro modelo, que é o do capacitismo, que esse é o mais impregnado. A gente precisa de espaço, como eu vou repetir sempre, porque a gente precisa, como você disse, todos nós somos responsáveis pelas pessoas com deficiência, na verdade, pela inclusão de todos. Seja quem for cada um seja. Né? Porque essa sociedade não é de um, nem de uns, é de todos. Isso. Então, é isso. Então, realmente, a gente tem que se somar. Me soma a luta das escolas, me soma a luta dos professores, desde que essa bandeira não seja de exclusão do meu filho. Perfeito. Isso. Não, exatamente. E não seja de exclusão de nenhuma, né? De nenhuma criança. E Priscila, isso é fundamental. Isso é fundamental. E o que Priscila disse é extremamente importante, porque assim tem que gerar um debate e tem que gerar um ânimo para que vocês, mães, e as mães que estão escutando aqui, né, o podcast, possam também reivindicar esses direitos. Porque senão vai ser muito, né, vai se conformar, né, com o que tem. E aí eu queria só escutar isso de vocês, assim, quais são os direitos que estão efetivamente já assegurados por lei e o que é que está sendo decidido pelos tribunais? E aí pode ser Priscila, pode ser Mel. Olha, o que a gente tem muita lei. Muita lei. Começa pela Constituição. A nossa Constituição é muito boa. Né? E as leis que vieram... O Estatuto da Pessoa com Deficiência é fantástico. Né? Então, assim, a gente tem lei demais. O problema é... A gente parece que vive em guetos. As pessoas com deficiência, as pessoas autistas vivem em guetos. Então, por exemplo, quando eu falo para outras mãezinhas azuis, voltando à piadinha interna. Então, é difícil que pessoas que não estejam nessa minha realidade parem para me ouvir. Então, isso tem que mudar. A gente tem que quebrar essa bolha em que a gente vive para que outras pessoas escutem que nós existimos, que nós estamos sofrendo, que nós precisamos de apoio, inclusive legal, inclusive, né, judicial, do Estado como um todo. Então, né? Eu ouvi que a gente não precisa de defensores, a gente precisa de educadores, educar para a inclusão. Então, é isso que a gente precisa. A gente não precisa de ninguém lá defendendo uma bandeira. A gente está precisando de pessoas que eduquem outras pessoas que não sejam famílias atípicas, que sejam famílias típicas. Porque os responsáveis pela inclusão serão eles também. Porque são eles que excluem. Então, eles têm que estar bem informados, têm que estar bem educados para que ocorra realmente essa inclusão. Não, e inclusive eu gosto de dar o exemplo da minha família, né? Falo muito aqui da genética. Eu tenho 2 sobrinhos autistas, meu pai era autista, então eu tenho um irmão que está em investigação, eu sou TDAH, tenho um fenótipo ampliado para o autismo, então assim, tudo isso é muito genético. E outra coisa, meu pai, ele teve o diagnóstico aos 70 anos, mas ele sempre foi autista, a gente não sabia. Ele foi um delegado de Polícia Federal, uma pessoa ativa, né, durante a maior parte de sua vida. No final da vida, ele se tornou uma pessoa cadeirante e perdeu a visão. Então, nós não estamos livres de nos tornarmos pessoas com deficiência ou de descobrirmos sermos neurodiversas. O meu diagnóstico de TDAH foi tardio, foi no ano passado. Então, é importante também essa questão do exercício da empatia, porque ninguém sabe onde o raio vai cair. Né? Ninguém sabe. Não, dia de hoje mesmo. Exatamente. Então, é muito fácil
tudo muda. Exatamente. Então, é muito fácil você, isso não é problema meu. Mas é problema seu, sim. E eu gosto muito de falar sobre essa defesa da inclusão, né? Que ela tem várias vertentes, você tem vários lados. Você tem desde daquelas pessoas que lutam pela subsistência, que é aquela mulher que tem que sair do mercado de trabalho, ela precisa do BPC para o filho, porque ela não tem como comer. E existe a outra frente de batalha, que é, de fato, a de inclusão social. Sim. Porque não é só, eu tive o diagnóstico, porque no meu 190 do autismo, que é o meu Instagram, eu todo dia, doutora, eu tive o diagnóstico do meu filho, como é que eu faço para aposentar? Nossa, ninguém se aposenta sem trabalhar, tem que contribuir para a Previdência. O que você tem direito, se for uma família de baixa renda, é um BPC, um benefício de prestação continuada. Mas a gente não pode condenar uma pessoa por um diagnóstico. Claro. Pensar que aquela pessoa vai ser improdutiva. Eu vou aposentar. Porque a ideia é tipo, encostar. Isso. Diagnóstico contrário, né? Que assim, diagnóstico incapaz. Você não, tem que o diagnóstico, eu acredito tanto no potencial do meu filho que tudo o que eu faço é para que ele seja produtivo. E aí a gente vai para aquela questão dos níveis de suporte. Muita gente acha que a pessoa, fulano é autista nível 3 de suporte. Eu conheço autista nível 3 de suporte que não fala, falando de pessoa quase idosa, adulto já com idade mais que a minha um pouco. Pessoa quase idosa, não fala e não consegue usar um banheiro sozinha. A mãe idosa vai lá e limpa. Sustenta a família inteira com os desenhos que faz. Aí eu conheço o nível 1 de suporte, que fala bem, né, que se desenrola bem, mas não consegue ficar num trabalho, porque tem problemas sensoriais muito graves que não consegue se dessensibilizar. Então, a gente tem que parar de achar que nível 1 é nada e que nível 3 é tudo. Então, assim, todo mundo, inclusive a campanha desse ano do autismo respeite os limites, mas exalte as potencialidades. Perfeito. Porque todos nós temos potencial. E aí, só para... Eu vou, infelizmente, ter que abandonar o barco aqui, mas só para deixar assim, um recado. E eu gosto muito de dizer, como eu sou uma aluna de psicologia, estou com o curso trancado. Mas a gente faz aquele experimento do rato, né? Que a gente ensina. O cérebro de um rato, ele é do tamanho de uma ervilha. E ele é bem lisinho porque é um cérebro muito primitivo, pouco potente, né? Acredito quase nenhuma inteligência. E a gente consegue ensinar o rato de que ele tocando a campainha, a comida vai cair. Ele aprende isso. Você ensina, ele aprende. Então, imagina o cérebro humano, que é do tamanho de uma fronha, em que tem que ser amassada para poder caber aqui dentro, de tão potente que ele é. Com deficiência ou não, com neurodiverso ou não, ele é absurdamente potente, muito mais potente do que da ervilha do rato. Então, eu acredito que todo mundo aprende. Para mim, é incabível, inconcebível uma pessoa, seja ela quem for, sair de uma escola sem aprender alguma coisa. Perfeito. Sair da escola sem aprender a ler. A gente hoje tem ciência, a gente tem a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, que está aí para mostrar que isso é possível. Perfeito. Então, a gente tem que, mais uma vez, parar de ser barreira. Parar de achar que aquela pessoa não vai adiante, que tem que encostar, que acabou a vida, que acabou o mundo. E eu gosto sempre de dizer, a maternidade atípica, ela está longe de ser ruim. Meu filho é maravilhoso, meu filho é bênção. Não acho que ele é anjo, muito pelo contrário. Anjos são as pessoas que aparecem no meu caminho para segurar na minha mão nas horas que eu preciso. Esses são os anjos verdadeiros. Mas ela só é difícil pelos nãos. E pelos nãos de barreiras atitudinais de outras pessoas. É verdade. Então, essa é a dificuldade da maternidade atípica, que, na minha opinião, é muito fácil de consertar. Muito bem. Eu também tenho essa sensação, que, na verdade, é fácil, mas as pessoas, infelizmente, não ajudam. As tornam difíceis, né? Porque não é só na sociedade, assim, não é só pessoas extra, pessoas da família também, sim, né? Então, a gente tem essa dificuldade de inclusão na própria família também, né? Sim. E como é que está sendo as questões? Eu já vou encaminhar a gente para o final, por causa do tempo, mas, assim, como é que está sendo? Os tribunais, eles estão deferindo os direitos? Como é que está sendo, assim, o judiciário? Em como relação é que tá sendo ao autismo, nós estamos vivendo uma fase de luto. Inclusive, eu gosto todo ano me manifestar de alguma forma. Esse ano, infelizmente, eu não consegui fazer muita coisa, principalmente por estar sofrendo nas mãos de plano de saúde. A gente vive uma fase muito cruel,
né, em que os planos de saúde têm feito uma campanha muito forte contra as nossas famílias, dizendo, inclusive, que vamos quebrá-los. Né? Imagina a minha família quebrando o Bradesco. É uma cena bem difícil de se imaginar. Mas eles têm feito uma campanha, veículos de comunicação muito fortes, né, amplos, de ampla circulação, estão apoiando esse movimento. Então, a gente... Comparando alcance, tratamento... Então, comparando coisas que são incomparáveis. E outra coisa, veja, essas mesmas pessoas que dizem, né, que o tratamento do autismo está aumentando o valor da prestação do plano de saúde dela e ela não tem nada a ver com isso, essa mesma pessoa é aquela que reclama que o BPC, o Bolsa Família, é a mesma pessoa que reclama disso. Então, veja, a conta, isso em países de primeiro mundo já foi feita. É infinitamente mais barato você entregar um tratamento precoce, intensivo na primeira infância, do que você passar a vida inteira dando benefício assistencial para uma pessoa que poderia ter se desenvolvido, que poderia estar no mercado de trabalho e que hoje está lá dependendo desse benefício. A mesma coisa é dessa mulher que precisa abrir mão. Inclusive, meu trabalho de mestrado é sobre isso, sobre o teletrabalho como ferramenta de equidade de gênero. Porque muitas profissões, muitas atividades podem ser feitas de casa. Você está com seu filho, você não consegue sair, você consegue trabalhar de casa, sim. Então, precisamos de incentivo também para que essa mulher produza, porque uma sociedade em que uma mulher não produz é uma sociedade infinitamente mais pobre em todos os sentidos, inclusive econômico. Perfeito. Sem dúvida. Em relação aos planos de saúde, eu só queria falar um pouquinho, assim, que essa dificuldade, como você falou, inclusive citou o nome do plano, mas, assim, os planos, na verdade, eles só dão direito a algumas das terapias, né? Então, é só fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicoterapia e fisioterapia. Só que aí tem outras que demonstram claramente, entendeu? Que é essa criança, esse adolescente adulto, que essa pessoa precisa realmente também fazer. Então, musicoterapia é uma delas. Ecoterapia também faz parte. Educação física com psicomotricista, especialista em psicomotricidade. Natação. Então, assim, essa questão também a gente precisa levar em conta, porque muitas vezes a questão é judicializada, né? E, infelizmente, eles ficam negando, dizendo não faz parte do rol. O judiciário não tem informação. O judiciário ainda tem aquele pensamento de que essas outras terapias não estão ligadas à saúde. Então, no início, a gente falou aqui sobre a terapia da psicologia, sobre a fonoaudiologia, mas elas têm que estar integradas. São terapias multidisciplinares. Então, cada uma tem que estar ligada à outra para poder fazer um bom trabalho, né? E aí tem a musicoterapia, a ecoterapia, que eles entendem que não é ligada à área da saúde, mas é ligada à área da saúde. É um tratamento de saúde para melhoria comportamental daquele autista. Fora isso, se o médico prescreveu... Há uma prescrição médica para isso. Porque realmente ela é necessária. Inclusive, assim, me chocou, e ontem eu fiz até um vídeo sobre isso, agora no dia 8 de abril, segunda-feira, a ANS colocou no site, está lá no site institucional da ANS, dizendo... Plano de saúde não cumpre uma lei federal, porque desde 2022 a gente tem a lei 14.454, que diz que o rol da ANS é meramente exemplificativo, que tem que ser dado o tratamento prescrito pelo médico, obviamente com evidência científica, sim, claro, obviamente. Mas a ANS colocou no próprio site que o plano de saúde não está obrigado a cobrir o que não esteja no rol da ANS. Isso é muito grave. A gente está falando de uma agência pública do governo, incitando o descumprimento de uma lei. E o pior, em prejuízo do mais vulnerável. Isso. Né? Então, assim, a gente vive realmente uma situação muito difícil, porque se a agência especializada na regulamentação dessa questão da saúde suplementar está dizendo que o plano de saúde deve fazer o que vem fazendo, imagina o judiciário. Imagina. E aí o que pega? As acompanhantes terapêuticas. Imagina. Mas veja, isso... Principalmente. A acompanhante terapêutica, mas a gente, por exemplo, hoje eu vou te falar, na idade que o Joaquim está, se tivesse um negócio que falasse assim, você só pode escolher uma terapia para o seu filho. Vamos supor que aparecesse um absurdo desse. Cara, eu ficaria com a psicoterapia, a psicopedagogia. Na psicopedagogia hoje. A psicopedagogia, no momento que meu filho está, é para mim a terapia mais importante. E
não é regulamentado. Os planos de saúde não querem cobrir, por quê? Porque só se quem prestar for um psicólogo. De onde tiraram isso? Exato. Muito sério, De onde tiraram isso? Porque a educação não o nome é psicopedagogia. Psico já vem da saúde, né? Da questão psíquica da pessoa. Então, assim... Ainda tem muito que evoluir, gente. Sim. Muito que evoluir. Tem a questão dos reembolsos também, né? Que a ligação do reembolso integral ou da limitação do contrato. Se houver descumprimento, tem que ser reembolso integral. A própria ANS tem a resolução 566 que diz no artigo 10 que o reembolso tem que ser integral quando houver descumprimento contratual. E aí vem, né, o judiciário negando o reembolso integral por conta de uma lei de 98, né? A resolução da ANS agora 2022 nega-se o reembolso integral, o tratamento multidisciplinar. Então, a gente ainda tem muita coisa para tem muito chão. O que eu vejo é o seguinte, é que eles realmente fazem tudo para tentar não reembolsar. Então, assim, eles saem pedindo e cada vez que eles pedem mais 30 dias, e eles vão ganhando tempo. São dificuldades. Vão criando várias dificuldades para não pagarem, né? Então, eles começam a inventar. Eu até falo que eles começam a inventar. Porque tem horas que eles pedem coisas, tipo, falaram bem assim, não está legível, está aparecendo uma cópia, a assinatura da terapeuta. É difícil. A mesma que sempre enviei todos os meses. Quer a foto? Manda a foto. Quer o original? Eu não posso mandar o original. É difícil, você está querendo mais, entendeu? Porque eles botam todo mundo numa vala comum, é complicadíssimo. E aí, minha gente, a gente está falando de um plano de saúde. Imagine quem está aí. Né? No SUS. Eu só quero dar uma dica em relação ao SUS. Uma dica. Que para quem depende do SUS, existem as escolas, né? Então, essas universidades têm os estudantes. Então, uma saída, né, seria fazer terapia com esses estudantes, porque tem professor acompanhando. Então, é uma saída também, porque às vezes você fica assim, tipo, o médico vai dar o diagnóstico, faça terapia tal, tantas horas, não vai conseguir, né? Não, de jeito algum. Vê nas escolas, nas universidades. Mas as universidades, elas têm. Então, psicologia, você consegue, né? Lógico, não vai ser, tipo, em aba, né? Porque eles não têm. Mas, queira ou não, tem um certo acesso. Eu estou falando como uma saída. Olhe em que nível estamos, né? De procurarmos saídas para algo que é um direito. Como advogada, eu oriento a pessoa a judicializar o SUS. Não, eu acho que tem que judicializar mesmo. Assim como judicializa o plano de saúde, mesma coisa. Mesmo direito. Enquanto não sai, entendeu? Enquanto não sai, a criança não pode ficar sem terapia. Tem que judicializar. Mas eu falo muito sobre isso. A questão é a seguinte. Você não é... Eu recebo muita coisa. Porque eu estou há 2 anos esperando por uma consulta. Gente, isso não é razoável. A Defensoria Pública está aí. Pelo amor de Deus, passou de 30 dias, corra atrás. Então, assim, tem soluções mas isso mais tem rápidas. planos, viu? Planos aqui que aconteceram. Meninas, uma frase rápida para a gente finalizar de cada uma, né? Eu acho que vocês poderiam dizer aí para quem está nos ouvindo, né? Fiquem à vontade para a gente conseguir finalizar o nosso podcast. Nem todo autista é uma criança, nem todo autista é do gênero masculino, mas toda pessoa que está dentro do espectro autista é uma pessoa. Então, nunca esqueça disso. Perfeito. Eu vou para a mesma frase, né? Então, a mesma frase quando o Eric pediu para eu falar um pouquinho. Então, o autismo tem aquela historinha, né, do quebra-cabeça, aquele símbolozinho do lacinho com quebra-cabeça. Mas não é só esse quebra-cabeça que precisa ser resolvido, entende? Mas, na verdade, a gente tem que entender que tem um ser humano por trás, que precisa ser de verdade compreendido, que cada um tem sua especificidade e que precisa ser respeitado como um todo. Porque, assim, acaba que cada um é de um jeito, até nós, neurotípicos, né? Cada um temos o nosso jeito, as nossas dificuldades. E elas precisam ser respeitadas e individualizadas, né? Então, não tem autista um igual ao outro. Cada um é do seu jeito e precisa ser respeitado esse seu jeito de ser. Mel. Eu vou deixar aqui a frase de Pietra, que é uma autista, né? Que ela é autista de síndrome de Down, que eu ouvi ontem num vídeo postado
pela Priscila no grupo, que a Pietra falou assim, que inclusão é atitude e atitude é amor. Então, eu deixo aqui essa frase para vocês da Pietra. E agradeço a Clara pelo convite para estar aqui junto com essas duas grandes figuras que eu acompanho já há algum tempo e que eu me espelho para conseguir ser um pouco do que vocês são de mães atípicas. Não tenho a menor dúvida. Muito obrigada. Eu queria agradecer também. Eu acho que foi muito proveitoso, né, para todas as pessoas que vão nos escutar. Muitas coisas eu aprendi também com vocês, né? E eu acho que essa bandeira é uma bandeira que não é de vocês, né? É uma bandeira que é de toda a sociedade, é uma bandeira minha, é uma bandeira de cada pessoa que vai aqui, né, escutar esse podcast, como Priscila disse, e a gente precisa levar essa temática muito a sério, né, muito a sério, porque essas pessoas, elas precisam se sentir, essa sociedade, ela precisa abraçar a todas, né, a todas as pessoas. Então, eu agradeço verdadeiramente, né, por vocês terem vindo aqui, né, trazido essas temáticas que são tão importantes, e para todos que nos ouviram, né, que acompanhem, né, o nosso podcast. A gente tem trazido essas temáticas que são relevantes, que são importantes, e dizer que realmente a construção, né, de uma sociedade justa, igualitária e fraterna, ela depende, né, de cada um de nós. Muito obrigada.